eu tenho para mim, quando ele sabe o seguinte, que a economia é determinante no rumo do país, né? Até para o combate ao fascismo, até para o combate ao bolsonarismo, ao golpismo, ao que foi o 8 de janeiro, né, que completa um mês hoje, né? Você tem que estar o país funcionando, o país tem que crescer, o país tem que gerar emprego, o país tem que gerar renda, né? O país tem que ter políticas sociais muito ativas para dar conta da principal compromisso de campanha dele, que no café da manhã ele reafirmou várias vezes: meu principal compromisso de campanha é acabar com a fome no Brasil. Não pode o Brasil ter 33 milhões de pessoas passando fome, né? Então, ele sabe que isso depende da economia. Sabe que isso depende da economia. Então, você vai combater o fascismo também com o desenvolvimento do país, porque senão você não combate. O fascismo tem brecha para prosperar se a economia estiver parada, né? E você vai resolver os problemas do povo com a economia funcionando. Nesse sentido, eu acho que ele está vendo, tá na cabeça o seguinte: o Banco Central pode se transformar num grande sabotador desse crescimento, né? O Campos Neto, o Roberto Campos Neto, ele é como disse o Boulos, ele é um infiltrado. Ele é um infiltrado. Ele já vem de origem, né? do vô. O Bob Fields, Roberto Campos, né? Ministro na área econômica nos governos militares. Bob Fields era um homem do capital financeiro, era um homem dos Estados Unidos, era um amigo Bob, né, o Bob Fields, dos Estados Unidos, né, de entrega do país, de desmonte do país, né. O Neto segue a cartilha do pai, a cartilha ultra neoliberal do pai, de Estado mínimo e tal. O Neto é um homem dos banqueiros. Então ele não é só um infiltrado do Bolsonaro, não. Ele é um infiltrado dos banqueiros. Ele é um homem do mercado, do Deus mercado, né? E o Lula sabe que ele pode se transformar num grande estorvo ao desenvolvimento do país, à geração de emprego, geração de renda. Essa política de juros altos, nós estamos com 13,75% de taxa Selic aprovada na última reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom, do Banco Central. A ata do Copom foi muito ruim, ela sinaliza manutenção dessa taxa. Essa taxa de juros, que é das mais altas do mundo, né? No mundo todo você tem redução de juros, aqui você tem aumento de juros. Essa taxa de juros, ela sabota a economia, ou seja, sabota o principal objetivo do presidente Lula, que é desenvolver a economia para resolver os problemas sociais. Ela sabota em várias pontas, mas vou citar só duas pontas. Ao aumentar o crédito, ela impede que empresas e pessoas cresçam, financiem obras, financiem compras, né? Tenham crédito. Então, os juros altos dificultam o crédito para empresas e pessoas. Além disso, na outra ponta, os juros altos aumentam a dívida pública do governo. Então, inviabilizam também investimentos em obras do governo, porque os juros estão muito elevados. Se o Bob Fields mantiver essa política de juros, como a ata do Copom sinaliza, você sabota a economia, sabota o povo, sabota o governo Lula. O Bob Fields, é isso que o Boulos falou. O Bob Fields estava no grupo de zap do Bolsonaro. Ele era lá o grupo de zap ministros do Bolsonaro. Bob Fields participou de campanha do Bob Fields Neto. Participou de campanha do Bolsonaro, né? Então, que autonomia, que independência do Banco Central? Não existe isso. Além do que, esse negócio de autonomia do Banco Central, autonomia para quem mesmo, né? Teve um belíssimo artigo, né, do André Lara Rezende, né, que saiu no Valor, onde ele mostra o seguinte, e olha que o André Lara Rezende era um economista do tucanato, mas está muito atento ao que está ocorrendo na economia, né? O André talvez seja desses economistas que não tem nada de esquerda, de petismo, né? Seja um dos economistas que mais tem mudado de opinião com uma visão mais crítica. O André Lara Rezende, nesse jornal, nesse artigo para o Jornal Valor, ele fala o seguinte: nós estamos com os juros mais altos do mundo. Isso é inviável para o desenvolvimento da economia. Isso destrói a economia. E nós estamos com esses juros por quê? Porque há uma crise de demanda, muita gente procurando, isso aumenta o preço, é por isso que os juros altos, para conter
né? Essa demanda? Não, nós não temos crise, nós não temos isso, nós não temos problema de demanda no Brasil. Ao contrário, o povo brasileiro está desempregado, está sem renda, está sem comer, não está correndo atrás de consumir. O problema, e é o André Lara Rezende que fala, não dá para a mídia rentista ficar dizendo, tá vendo, isso é opinião de esquerdista. Não, isso é o André Lara Rezende. O problema, esses juros altos só servem para o rentismo. Eles criam um chamado risco fiscal, criam uma onda em cima do risco fiscal, e aí elevam a taxa de juros e eles ganham muita grana na especulação financeira. Isso é o André Lara Rezende dizendo. Ou seja, eu acho que o Lula está com essa dimensão. Ele está com a dimensão seguinte, ó, eu preciso derrotar o fascismo e eu preciso cumprir meus compromissos de campanha. Tanto a derrota do fascismo como meus compromissos de campanha passam pela economia crescendo para gerar emprego, gerar renda, né? Garantir o Estado mais ativo na economia. Isso o Bob Fields Neto, o Campos Neto, esse rapaz do grupo de Zap Zap do Bolsonaro, isso o Bob Fields pode sabotar. Está sabotando.